TV Camélia. Venha fazer parte dessa ideia. Inscreva-se no YouTube e acione o sininho. Olá, vamos dar início então à nossa aula de número 2, que tem como título Decodificando o Mundo Justificativo. Lembrando que essas aulas foram elaboradas pelo professor Edson Rezende, Paulo Dias e a professora Márcia Rezende. Tá? A gente tem como objetivo mostrar para você a importância das linguagens. Por isso que começamos com a aula de número 1, falando sobre as linguagens. Só para recordar, nós vimos na aula de número 1, como vocês podem estar vendo as imagens e recordando, que a gente mostrou que a educomunicação é um conjunto de linguagens. E que linguagens são essas, professor? O cinema, a televisão, o rádio, a escrita, as redes sociais. E esse conjunto de linguagens são as ferramentas que vão te possibilitar compreender e decodificar o mundo. Então, para dar início à aula número 2, então nós vamos justificar, isto é, explicar a importância das linguagens para decodificar o mundo. Bem, a imagem que vocês estão visualizando aí é um sujeito que está diante do computador e ele consegue acessar uma série de outras linguagens, como a televisão, a economia, mandar e-mail, assistir YouTube, desenhar. Então tudo isso é para justificar, isto é, explicar a importância da utilização das linguagens para a compreensão e decodificação do mundo. Por que trabalhar esse tema da decodificação do mundo? Qual o resultado esperado? Qual a contribuição que a gente quer deixar com essas aulas para os nossos estudantes? E quem serão os agentes beneficiados? Você que é nosso estudante, que participa aí das nossas aulas, do professor Edson Rezende, professor Paulo Dias e também da professora Márcia, pode estar se perguntando, por que trabalhar essas outras linguagens no espaço educativo? Uma vez que você percebeu a importância de outras linguagens no espaço escolar, para utilizá-las é preciso uma metodologia. Ela é importante para eu utilizar essas linguagens. Linguagem oral, escrita, visual, sonora e audiovisual. Então, que essas linguagens elas estão interrelacionadas. Se eu tenho as linguagens como uma ferramenta, eu tenho que ver como que eu vou utilizar. Então, a palavra metodologia é o como fazer, tá? Como que eu vou utilizar a linguagem oral, escrita, visual, sonora e audiovisual no espaço da escola. Então eu sempre falo para os meus alunos, dou um exemplo, por exemplo, quando você vai fazer um arroz, você tem que colocar a panela sobre o fogão, ligar, colocar um pouquinho de azeite ou óleo, colocar alho, amassar o alho, deixar ele fritar um pouquinho, logo em seguida você coloca o arroz, e a água e dá um tempo e aí você terá aí o seu arroz pronto. Então isso é um jeito de fazer, é o como fazer. Outro exemplo também que a gente costuma dar em sala de aula é perguntar para os nossos estudantes se ele precisa pintar o piso do seu quarto, Qual a metodologia, isto é, como que ele vai fazer? E aí ele sempre responde, professor, tem que começar do fundo para a porta. Porque se você fizer o contrário, na hora que você terminar, você vai ter que pisar na tinta fresca. Como é importante a metodologia, isto é, o como fazer, quando você tem essas novas linguagens, que elas vão te auxiliar na compreensão do mundo. Uma outra coisa importante é que todo esse processo, eu tenho que conhecer as linguagens. Essas linguagens são utilizadas como ferramentas. E essas ferramentas, para eu utilizá-la com eficiência, eu tenho que ter uma metodologia, isto é, como fazer, para que eu tenha uma comunicação eficiente. E como que a gente sabe que essa comunicação está presente no meu dia a dia, no dia a dia de vocês, eu sempre costumo colocar como exemplo que
Quem já não ouviu na rua aquele carro do som vendendo pamonha ou ovos, né? Então ele está utilizando-se de uma linguagem, né, de um instrumento, de uma ferramenta para que a sua comunicação atinja um número grande de pessoas, né? Então tem esse dizer, né, de diga-me como é a tua comunicação e te direi como é a tua sociedade. Por fim, nós vamos colocar lá no Classroom um exercício, isto é, uma atividade para você responder, e você vai conseguir responder assistindo ou compreendendo a aula de número 2. Espero que essa aula tenha contribuído para que você possa compreender um pouco mais a importância do uso das linguagens. TV Camélia, venha fazer parte dessa ideia. Inscreva-se no YouTube e acione o sininho.